Bom dia para vocês, vamos dar continuidade então, né? Já caminhando para a finalização do nosso evento, desses 3 dias aí de discussão, de muitas reflexões. A conferência, então, ministrada pelo professor Alice, tem o seguinte título: Desamparo em Sociedade Capitalista. O que a psicologia tem a dizer? Um grande desafio para nós encerrarmos esse evento, né? A professora Lígia Márcia Martins, ela é da Unesp de Bauru, ela possui graduação em licenciatura em Psicologia e formação de psicólogo pela Fundação Educacional de Bauru, da Unesp de Bauru, mestrado em Programa de Psicologia Clínica pela PUC São Paulo e doutorado no Programa de Educação Brasileira pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Ela é livre docente em Psicologia da Educação pela Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, da Unesp de Bauru. Foi professora há muito tempo, a gente estava colocando que ela participou de várias fases da Universidade da Unesp de Bauru, né? Atualmente está aposentada, né, Lígia? Só 36 anos de trabalho, então foi assim, né? Bem pouquinho, né? Ela foi professora da Universidade Júlio de Mesquita, da Unesp de Bauru, curso de graduação, e atualmente ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar do campus de Araraquara. Então nós vamos começar o trabalho, né? Lígia, muito bem-vinda, e agradecemos também novamente, né, a presença da professora Lígia, que tem contribuído com tantas reflexões aqui para os nossos alunos, para nós professores, né? A professora Lígia foi da minha banca de doutorado, a gente teve a oportunidade, eu estava fazendo mestrado e ela estava fazendo doutorado, a gente se conheceu nessa disciplina ministrada pelo professor Nildo Duarte, estudando aquele livro da Ditadura para si, né? E a Lígia lá preocupada com a personalidade, discutindo a personalidade, né? Concorrendo na época ainda, eu estava fazendo, não me lembro se estava fazendo um doutorado, estava fazendo doutorado já na época, né? E eu iniciando o mestrado, então a gente tem assim vários trabalhos já que a gente vem desenvolvendo, a gente vem acompanhando e com certeza vamos ter uma boa finalização de manhã. Bom dia a todos, a todas. Primeiramente, claro, né, não por nenhuma questão protocolar, mas inclusive, né, por este preâmbulo que a professora Marilda já fez, né, em relação à nossa parceria com Maringá. Eu, claro, só tenho a agradecer o convite, né? Eu tenho estado presente em todos os seminários do método, né? Então, estive no primeiro, eles não desistiram de mim, me chamaram para o segundo, não desistiram de mim, aqui estou, né, no terceiro, com esta responsabilidade imensa, né, de trocarmos as palavras que nos encaminham para a finalização, né, deste evento. Então, meninas todas, meninos todos, muito obrigada, porque cada vez mais serão estas alianças fundamentais para a continuidade das nossas lutas. Então, muito obrigada por termos os parceiros que temos. A professora Marilda, né, sinalizou aqui o título desta conferência: Desamparo e Sociedade Capitalista. O que a psicologia tem a dizer? Eu faço um parênteses, por favor, parem de gravar, depois eu neto, não falei. Mas eu quero fazer um parênteses, né, porque ao longo de todos os dias, né, que estive aqui participando desse evento, uma questão, né, permanentemente me instigando. Nossa, mas eu ia falar isso, né? Sociedade capitalista, cadê o Neto? Cadê o Neto? Neto, né? Olha, o Neto adiantou tudo, né? Desamparo, Sueli Terezinha adiantou tudo. Relações com a educação escolar, Ângelo, Juliana, Carol, enfim, né? Ontem, né, com a professora Marta, com os alunos que apresentaram os projetos de pesquisa. Então, eu preciso dizer a vocês que ontem à noite eu me recolhi para reorganizar o meu texto, que agora tem vide e verso, certo?
Em alguns momentos estarei no vídeo, em outros no verso, né, para podermos repetir sim, porque entendo que isso faz parte do processo, né, não só da nossa aprendizagem, mas também, né, é uma das variáveis que interfere no nosso armazenamento mnemônico. Então, repetir não é nenhum problema do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem. Mas, né, vou procurar trazer as questões, né, já aqui apresentadas, procurando agora o estabelecimento de uma relação mais direta com a psicologia, ok? Então, né, eu entendo que o título aqui já apresentado tem 3 palavras-chave: desamparo, sociedade capitalista e psicologia. E a minha exposição não vai seguir esta ordem, né? Eu começo colocando em questão o terceiro termo, a psicologia, para que ele possa ser nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada, né? Tendo aí as mediações analíticas necessárias, né? Porque entendo eu, o que nos importa fundamentalmente é sairmos daqui mais instrumentalizados para darmos sequência àquilo tudo que temos como demanda na nossa prática profissional, onde quer que estejamos. E nesse sentido, eu, né, gostaria de começar aqui recolocando, porque o professor Ângelo já fez menção a isso, né, uma diferença fulcral entre a psicologia tradicional e a psicologia histórico-cultural. Por que entendo que esta, né, distinção nos importa especialmente? Porque a psicologia tradicional, ela edificou-se preterindo, né, o papel do trabalho na formação humana. E ao preterir o papel do trabalho na formação humana, né, ela acaba por deixar de lado as relações sociais de produção. Isso pode parecer uma questão bastante óbvia até, bastante simples até, mas, né, dedicando-me ao estudo da personalidade humana, da formação humana, né, tendo na minha experiência profissional também sido terapeuta, né, penso que isto que é aparentemente um traço de menor magnitude no âmbito da psicologia, não o é. Porque não se trata apenas de preterir, me referindo à psicologia tradicional, não se trata apenas de preterir o papel das relações sociais de produção, né? Trata-se, outro sim, de ter, né, pautar-se numa concepção de sociedade que pretere a nossa gênese. E aqui então, né, eu gosto sempre de colocar o que diferencia a psicologia histórico-cultural da psicologia tradicional. Em primeiro lugar, a nossa tranquilidade em podermos nos afirmar como, né, psicólogos marxistas. E esta exigência, né, e esta é, né, uma exigência nas nossas inúmeras práticas profissionais. A psicologia marxista, então, é desta psicologia que estamos falando, né, ela não perde de vista que nós somos os seres que se produzem na exata medida em que produzem as suas condições de vida. Nada novo nesse seminário. Isso, né, já foi sobejamente explorado aqui. Tá? Mas não, né, não obstante esta né, colocação da nossa natureza social e etc., né, existem algumas questões
que eu penso que valem a pena ainda, né, frisarmos em relação à psicologia histórico-cultural, em relação à psicologia marxista, e que tem uma relação direta com o que intitula esse seminário. Nós estamos num seminário de método. E, né, a questão que eu quero destacar aqui é exatamente, né, referente ao método. Porque também, né, no campo do marxismo, muitas vezes nós deixamos escapar pelos vãos dos nossos dedos que nós precisamos operar por uma lógica que não é binária. Talvez este seja um dos nossos, não diria maiores problemas, mas eu colocaria, olha, esse é um detalhe que a gente precisa cuidar permanentemente para que possamos, de fato, né, fazermos jus à nossa caracterização como uma psicologia fundada no materialismo histórico dialético. Por que digo isso? Né? Porque em muitas, né, das nossas empolgações críticas, muitas vezes o que aparece é o ou isto ou aquilo. E eu confesso a vocês que estando, né, ouvindo os colegas que me antecederam, as perguntas que foram feitas, eu mordi minha linguinha, né, porque eu tive muita vontade de levantar várias vezes, mas aí eu pensei, não, eu terei o meu tempo, e esse tempo é o tempo, né, dos colegas. Mas agora chegou o meu tempo. Então, a primeira questão que eu queria colocar, nessa perspectiva, né, da necessidade de superarmos o ou, né, essa lógica binária. Então, eu me lembro, né, logo no nosso primeiro dia, nós tivemos a discussão, por exemplo, se a escola é ou não é um espaço de humanização, preparação revolucionária, enfim, né? Numa das questões, me lembro, Gabriela ainda está conosco, me lembro, né, tive muita vontade de conversar com a Gabriela, porque a Gabriela coloca, não vai dar para humanizar o presídio, o manicômio, né? E são muitos os limites para a escola, foi uma questão feita, né, aqui, e o que eu, né, diria, sim, Gabriela, você tem toda a razão. Porque o processo de humanização também não vai se dar em nenhum partido ainda, em nenhum movimento social ainda. Então não dá? Não, não dá. Porém, como não dá? Para onde é que foi a dialética? Não é? É ou não é? Faz ou não faz? Não. O nosso grande drama, né? Eu arrisco dizer drama sim, metodológico, é tomarmos a contradição como uma dimensão da nossa subjetividade. Porque formados que somos na lógica binária, nós tendemos também a recusar a contradição interna. Nós procuramos refúgio na identidade fenomênica. É ou não é? Faz ou não faz? Ajuda ou não ajuda? Serve ou não serve? Né? Então, eu arrisco colocar, o nosso primeiro desafio ultrapassa o âmbito da nossa compreensão racional, da nossa compreensão cognitiva. Nós podemos compreender maravilhosamente bem as categorias do método, mas não vivermos em conformidade com ele. Mas fugirmos daquilo que é o essencial do método, que é a nossa, né, que exige o necessário desenvolvimento
da nossa capacidade subjetiva de suportação à contradição. Então, né, é o que eu falei que eu tive vontade de conversar com você, Gabriela, né? Não podemos fazê-lo depois, não vou fazer agora, mas o que eu gostaria de dizer, o que me confere alguma tranquilidade para dizer, olha, mesmo nos espaços prisionais, nós trabalharemos, né, pela humanização das relações. E eu te digo isso como alguém que teve a natureza do trabalho do psicólogo em estabelecimentos penais. Tive uma formação em psicologia num tempo que não tinha psicologia histórico-cultural. Num tempo que a psicologia que nos era ensinada era a psicologia tradicional. Mas em paralelo a isso, eu tinha uma formação como marxista. E como eu sempre digo, né, minha formação se deu em paralelo. Eu estudava o marxismo, né, no partido, no movimento estudantil depois, né. Eu sou do tempo da ditadura, dos anos de ferro, né, tudo isso escondido, então o marxismo estava ali para mim, mas a psicologia era uma outra coisa. E com essas duas visões eu nunca consegui deixar de me perguntar, tá bom, e se eu for lá para o presídio, o que eu vou fazer com essa psicologia? Né? Eu vou fazer terapia, né? Que eu vou fazer? Bom, mas enfim, não é isso que importa. O que eu queria só colocar é a clareza de que os espaços são contraditórios nos auxilia no enfrentamento e na assunção, portanto, de inúmeros espaços profissionais que, se nós não nos despirmos de muitos preconceitos, nós não levamos a nossa psicologia para todos os espaços que precisam dela. Então, por isso que eu, né, quis trazer aqui a discussão, a ênfase nesta característica da psicologia histórico-cultural, né, o seu amparo no método e na, basicamente, necessidade de enfrentamento das contradições. Este foi o eixo, gente, que eu elegi, né, para perseguir aqui na minha conferência. Pois muito bem. Eu entendo, né, que não preciso nesse momento dizer as razões inúmeras pelas quais, estamos vivendo um momento histórico que, tal como o professor Gaudêncio, eu não imaginei que a gente fosse viver outra vez, né? Quem é filho da ditadura aqui sabe o que representou a abertura, né? E o quanto nós não imaginávamos que o que está acontecendo pudesse voltar a acontecer. Mas voltou, está aqui. Então, todos os nossos colegas aqui foram, né, muito claros em caracterizar a sociedade capitalista e a sua íntima relação, a sua estreita e direta relação com o desamparo e com, né, o sofrimento psíquico. Quando eu me deparo com este termo, né, desamparo, claro que eu, né, o imagino como proposição de tema para uma conferência. Claro que eu o imagino como uma temática que nos importa sobremaneira como profissionais da psicologia, como profissionais da educação ou outras áreas que tenhamos companheiros aqui conosco, né? Mas eu não posso deixar, né, de compartilhar com vocês que eu também acredito que esse tema surge para nós mesmos. Porque nós também podemos, e creio muitos estamos,
vivendo esse tal desamparo. Faço aqui um apelo que faço recorrentemente, sempre que trabalho com formação de professores. E quando vêm os professores para a formação, não raro eles vêm imaginando o que eles vão aprender para depois aplicar com seus alunos. O que eu vou aprender para executar lá fora e depois. E por mais estranho que possa parecer, eu gosto de começar pedindo uma coisa. Antes de colocarmos o outro no centro do nosso enfoque, vamos nos colocar a nós próprios. A nossa formação, o nosso desamparo em primeiro lugar, os nossos recursos para o enfrentamento disso tudo, Então, sempre que fizer aqui menção ao desamparo, eu gostaria de estar contribuindo na medida dos nossos limites, mas também a partir das nossas possibilidades, com o aclaramento daquilo que nos reserva para os dias e tempos próximos imediatos, que vão implicar a superação ou a administração interna disso que denominamos aqui como desamparo. Não obstante todas as questões que já foram apresentadas em relação à sociedade capitalista, existe uma questão que foi tangenciada na fala do Neto, mas que eu gostaria de retomar com um pouco mais devagar, visando uma relação mais direta, então, com a própria formação da subjetividade humana. E essa questão diz respeito àquilo que Marx propôs como trabalho concreto e trabalho abstrato. Eu penso que estes conceitos precisam estar na nossa roda psicológica, aspas aí, tá? Porque ao abordar o trabalho em sua acepção geral, Marx o concebeu como aquilo que todo mundo aqui foi muito claro em afirmar, como atividade vital humana, como atividade consciente e livre, e colocou em destaque a dimensão objetivadora e promotora do autodesenvolvimento humano. Então, o trabalho assim concebido era trabalho vivo, manifestação das capacidades de uma personalidade viva. Mas esta é a expressão universal do trabalho. Esta é a acepção geral do trabalho. Porque na sua expressão particular, portanto, própria à sociedade burguesa, Marx desvelou a outra face do trabalho, fundante da mercadoria, cujo fim não é outro, senão aquele também já reiterado aqui várias vezes: a geração do valor, da reprodução do capital, e da manutenção desta ordem econômico-social. Este trabalho, então, o trabalho centrado, dominado, condicionado pela geração do mais valor, o trabalho morto, o trabalho abstrato. Por que eu quis retomar o que foi um detalhe na fala do Neto? Porque não existem dois trabalhos. Não existe um trabalho concreto para cá e um trabalho abstrato para lá. O trabalho, e aí eu vou ao próprio Marx, o trabalho concreto e o trabalho abstrato são as duas faces do mesmo trabalho que a si próprio se opõe. Então, o que está em jogo? O que eu sinalizei que seria a espinha dorsal da minha fala, a contradição. Então, o dado fundante do
particulares, esta contradição acirra-se. Não seria ilusório, como me parece ter sido ilusório para a psicologia tradicional, que esta contradição não invada a formação da nossa subjetividade? Então a grande ilusão é imaginar que nestas circunstâncias nós possamos ter alguma subjetividade isenta desta contradição, que é a contradição nuclear do trabalho na sociedade burguesa. Esta contradição vai assumir, vai adquirir inúmeros rumos, né? Inúmeras formas de manifestação. Mas, a meu juízo, desvelar esta contradição, assumir o desvelamento da formação da subjetividade humana, tendo em vista identificar as leis, os princípios gerais que regem esta formação, para podermos nela intervir, creio eu, é o maior contributo da psicologia histórico-cultural. Eu estou aqui entre o vídeo e o verso, viu, gente? Que de vez em quando aqui eu risquei, porque já falaram muito. Então eu vou me achar aqui agora no verso. Tá. Os contributos. Bom. Ok. Então, quando eu coloco aqui, né, a questão da contradição como um dado da nossa subjetividade, né, e quando eu afirmei que essa contradição vai, né, assumir diferentes formas de expressão, né, nós vamos parar aqui agora, não só para pensarmos, né, na expressão desta contradição como um dado que funda, no sentido, né, de embasar o sofrimento psíquico, porque isto é sim, né, é um fato. Essas contradições podem se manifestar, né, sob diversas formas de sofrimento psíquico, de adoecimento, medicalização. Acabamos, né, de ter este quadro aqui alarmante, então só estou querendo reiterar, né, nestas condições que nos usurpam o poder de autodeterminação, é óbvio, podem assumir estes pontos, mas eu também gosto de considerar, e aliás eu penso, né, pensei muito em relação a esse momento que estou aqui com vocês, né, eu penso que nós, em momentos difíceis nas nossas vidas, momentos difíceis, né, políticos, como o que estamos vivendo, conjunturais, etc., nós marxistas temos assim a tendência à análise radical, que às vezes nos mostra o céu extremamente negro. E aí eu brincava, gente, nós não podemos ir embora, né, senão fortalecidos e orientados por uma esperança do nosso projeto, né? Não só um projeto de sociedade, mas projeto de luta. E aí então eu vou à Rosa de Luxemburgo, porque quanto mais negro o céu, mais podem brilhar as estrelas. E penso que nós precisamos, né, estarmos muito atentos ao brilho das estrelas. Senão, como eu brincava com os mais próximos, Carol, Ju, né, Sueli, eu falava, gente, nós não podemos ir embora querendo dar um tiro na testa. Não vai valer. Só se for do burguês. Né? Não entrarei no mérito do lugar do tiro. Mas, enfim, eu só queria colocar aqui, né,
que esta contradição também é o que está na base do fato de estarmos aqui. Esta contradição também é o motor da nossa luta. Porque como nada é ou não é, não haverá nunca nada que é só bom ou só ruim. De novo eu volto à questão da lógica binária, que é muito forte na nossa formação pessoal. E por isso que trabalhando com personalidade humana, com a formação, o desenvolvimento do psiquismo, indo para a educação escolar, porque eu optei pela educação escolar quando eu saí do presídio, como pesquisadora. Mas foi a minha experiência nos estabelecimentos penais que me conduziu para a escola. Porque lá, já naquele tempo, sem conhecer ainda uma psicologia histórico-cultural, mesmo com todos os limites da psicologia tradicional, mas eu fui aluna da Helenita, e isto fez diferença, porque a gente não tinha muito claro para onde ir, né, Helenita? Mas já sabia que a gente precisava de uma outra psicologia escolar, de uma outra psicologia educacional, que eu optei por lutar pela formação humana na escola. E eu gosto muito de dizer isso. Eu não sou pedagoga. Embora advogue uma teoria pedagógica, participe ativamente da construção coletiva desta teoria pedagógica, o meu lugar na educação é explicitar da melhor forma que eu conseguir, quando a gente ensina os conteúdos historicamente sistematizados, os conceitos, na verdadeira acepção deste termo, como ontem foi frisado pela professora Marta. Nós não estamos preocupados só se ele está entendendo português, matemática, história, geografia, embora isso seja fundamental. Mas nós estamos entendendo que estes conteúdos são signos. E não tem frase mais feita na psicologia histórico-cultural do que aquela que reproduz que a mediação de signos é a condição para a transformação das funções psíquicas elementares em superiores. Quanto tempo eu tenho? Eu já falei meia hora, estou na página 2. Fiquem tranquilos que até 3 horas eu termino. Mentirinha. O porco tem a prioridade. Não esqueci da fala do professor Galdécio. Primeiro o porco, depois o livro. Mas primeiro o porco, depois os estudos. Mas enfim, gente, acelerando aqui a nossa discussão, o que eu estou querendo colocar é a necessidade de entendermos a escola como aliada na formação do desenvolvimento do pensamento, porém, de qual pensamento? De um tipo de pensamento maximamente representativo das capacidades humanas, que é o pensamento abstrato. Por quê? Porque sem o desenvolvimento do pensamento abstrato, não dá para enxergar para além da curva. Na perspectiva lógico-formal, na ênfase exagerada, arbitrária, ao empírico, ao sensível, nós não vamos enxergar para além da curva. E o que é enxergar para além da curva? Podermos imaginar, projetar e entender que uma outra ordem social é possível.
Por isso que nós nos contrapomos radicalmente aos que já abandonaram a escola como aliada na luta revolucionária. Nós precisamos de uma formação que possibilite. Eu quase pedi o slide dela de empréstimo, mas fiquei com vergonha. Da Marta ontem. Quem esteve na apresentação do trabalho, e ela destaca o traço nuclear do conceito como a essencialidade concreta do conceito, e embaixo ela abriu fenômeno 1, fenômeno 2, fenômeno 3, era isso, né? Que esse conceito sintetiza não os fenômenos, mas as relações entre fenômenos. Pensar é relacionar. Pensar é sim juntar o lé com o cré. Mas não pode ser qualquer juntada. Nós precisamos identificar, né, a própria natureza e especificidade destas relações entre os fenômenos. Então, isso posto, né, eu assim o fiz para tentar o tempo todo aqui trabalhar, né, com as duas faces, não só do trabalho, ou com as duas faces sim do trabalho, mas transpostas à nossa vida concreta, né? E aí, então, claro, se as contradições, se a alienação engendrada por elas assume uma dimensão que nos conduz para o sofrimento humano, entendo que uma formação que deixa escapar pelos vãos dos dedos a formação, o desenvolvimento do pensamento, não contribuirá para que os sujeitos lidem com as contradições da vida. Tenho dito por onde tenho andado. O esfacelamento, a destruição da educação escolar vai tornando-se problema de saúde pública. Isto é entender os fenômenos nas suas inter-relações. Nós não temos a saúde aqui, a escola aqui, os movimentos sociais ali. Se nós estamos num campo teórico fundado no materialismo histórico dialético, que tem como princípio a totalidade, entendida como, colocado, desde do primeiro dia aqui do evento, totalidade não é tudo, mas a decodificação das relações que sustentam a existência dos fenômenos, penso que também nesse tocante nós precisamos superar a psicologia tradicional, que foi a quem dividiu a psicologia em pedaços. Não só do ponto de vista da investigação dos fenômenos, mas também dos campos de atuação profissional. Então, eu sou da psicologia escolar, você é da saúde. O outro, não. Não tem um sujeito, não existe uma subjetividade da escola, outra do trabalho, outra da saúde. Nós temos, um sujeito, e é para esse sujeito que a gente olha, e é pela formação, pelo desenvolvimento desse sujeito que cada um de nós vai trabalhar e levar a nossa psicologia nos diferentes espaços sociais. Digo isso também para lembrar o quanto nós ainda precisamos caminhar em direção a maior coerência com o nosso método. O que significaria, então, buscar dar um passo além na direção da coerência com o nosso método? Entendermos as inter-relações e interdependências entre as nossas diversas áreas de atuação.
Na finalização da fala do professor Gaudêncio, né, ele colocou a questão da nossa unidade de base, a necessidade de identificarmos o que nos une. E ele assim o fazia do ponto de vista, né, da nossa própria posição política como marxistas. Mas aqui eu faço até um apelo menor. A gente precisa começar pela nossa própria casa, pela nossa própria psicologia, né? Porque nós ainda, por vieses de currículos lógicos formais, são os que mandam na gente ainda, né? Que dicotomizam. Nós ainda não estamos trabalhando dentro do nosso próprio campo teórico, né, com a coerência possível e que só pode ser construída historicamente, e eu creio que eventos como esse dão passos em direção, né, a esses avanços. Então, voltando, né, eu queria fazer uma outra observação, resgatando agora, depois eu já caminho para o encerramento, resgatando agora, só faço ele interessante aqui agora, o que a professora Sueli colocou ontem, né, na sua exposição, em relação às expressões psicológicas da alienação, né? E ela fez menção, achei, e ela fez, né, menção, ela destacou a questão da impotência, né, e da imprevisibilidade, dentre outras formas de expressão. Mas eu quero tomar essas duas, né, para pararmos para pensar sobre elas. Eu disse aqui, né, que eu entendo que nós precisamos lidar também com o nosso desamparo. Tá? Precisamos lembrar que primeiro a gente tem que colocar a própria máscara para depois poder, né, ajudar o outro a colocá-la. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase. Eu que eu diga. Mas enfim, voltando aqui a esta questão. Imprevisibilidade, impotência. Penso eu, todos nós estamos vivendo isso, né, em maior ou menor medida. Para quem recorrer, gente? Né? Se outrora pensávamos assim, entra na justiça, não, porque nós vamos, né, não, tem a justiça, não, isso é ilegal, isso não pode, né? Isso nos dava alguma segurança. Isso, né, não dá mais, não está dando para dizer o mesmo. E é claro, isso nos coloca diante cada vez, né, de incertezas maiores. Então, estes sentimentos de impotência, de desamparo, de imprevisibilidade, que penso, né, estar aqui entre todos nós, pode nos conduzir a duas direções. Uma primeira direção, nos orientar, e eu penso que é por aí que como coletivo aqui nós estamos, né, podem nos conduzir às formas coletivas de luta. Se não ampliarmos a nossa organização, creio eu, lamentavelmente, não suportaremos. A carga é pesada demais para se carregar sozinho, solitariamente. Então, reitero, fundamental, cada vez mais necessário, entendermos de verdade verdadeira o que significa aquela frase bonita, que não tem um trabalho fundamentado na psicologia histórico-cultural que essa frase não esteja presente, natureza social. E o que significa essa tal natureza social para nós? Significa termos claro que o nosso desenvolvimento, a nossa
humanização e a nossa resistência é interrelacional, é intersubjetiva, é interpessoal, né? Penso que isso é fundamental. Por quê? Porque na ausência desta clareza, o que significa essa frase que eu usei? Podemos não suportar. Significa não necessariamente adoecermos, né? Com todas as características já aqui tratadas em relação ao adoecimento. Não vou adentrar ao que entendo já suficientemente explorado e analisado aqui. Mas eu gostaria de colocar em questão essa outra expressão da alienação. Óbvio que não nasce nos recônditos da subjetividade das pessoas, né? Mas eu gostaria de colocar uma outra expressão, que é o isolamento. Entendido como o quê? Entendido como um recuo à particularidade. Como um recuo a mim e ao meu próximozinho. Né? Olha, já que está tudo tão ruim, isso aqui não tem mais jeito. Né? Ah, você vai acreditar em quem? Enfim, toda aquela dimensão, né, que vai valorando negativamente a vida social, nos joga para dentro das nossas casas. E aí a gente põe bastante grade e tranca a porta. É isto que eu estou chamando de isolamento. Eu vou cuidar dos meus próximos, e aí salve-se quem puder. Porque isso que está lá fora já não me diz respeito. E se o que está lá fora já não me diz respeito, eu vou instalando aqui algo que eu penso ser um dos traços mais reveladores da desumanidade, que é a indiferença. O isolamento vai nos ensinando a sermos indiferentes. E aí, né, este isolamento que foi imposto por condições objetivas de vida, acabam conduzindo ao rompimento dos vínculos com o sistema ao qual pertencemos. Mas se esse rompimento existe, ele só é possível porque não foi construído neste sujeito o sentimento de pertença. E é neste sentido que entendo o trabalho da psicologia histórico-cultural e o que a psicologia histórico-cultural tem a dizer neste momento de acirramento, né, da alienação, neste momento, né, que coloca a nossa expressão civilizatória em tão alto risco. E para me encaminhar para a finalização, porque a colega já falou que agora sou assim, eu quero concluir trazendo aqui à discussão uma distinção que Leontiev faz sobre a consciência, sobre si e a autoconsciência. E eu disse a vocês que eu começaria falando da psicologia, porque eu queria com ela finalizar a minha exposição. Então, né, se a tarefa da psicologia histórico-cultural, se a nossa tarefa, independentemente dos lugares, dos campos, né, nos quais estejamos atuando, se a nossa tarefa
é corroborar o desenvolvimento, a formação da consciência, para que possamos, de fato, não só sabermos que somos seres sociais, mas, acima de tudo, nos sentirmos como seres sociais. Isso faz alguma diferença, né? E aí, então, eu recorro ao Leon Tchern, que diz assim: a psicologia, e aí isso não é uma prerrogativa da psicologia histórico-cultural, vide, né, a consideração de que Freud é o pai da psicologia, e o elemento de base para sistematização e edificação do seu arcabouço teórico foi trazer à discussão o inconsciente e, consequentemente, o seu binômio, né? No binômio consciente-consciente, né? Então, afirmarmos que o nosso papel é a formação da consciência, isso é velho, isso é antigo. Então, nós não estamos trazendo, vamos dizer assim, algo muito novo, se nós apreendermos este fenômeno da formação e desenvolvimento da consciência como tarefa da psicologia, na sua aparência. E quando nós não explicitamos muito bem isto, eu penso que a gente tem como resultado aquilo que muitos dos nossos alunos dizem: mas é só uma questão de óculos. No fim, todo mundo fala a mesma coisa. No fim, todas as teorias querem o melhor para os seres humanos. E eu gosto, né, sempre gostei de colocar a questão: resta-nos analisar, portanto, o entendimento que se tenha sobre o que seja o melhor. Para nós, na psicologia histórico-cultural, o melhor não é a perpetuação do capitalismo. Isso já vai fazer alguma diferença. Mas o que eu estou querendo colocar é a necessidade de não parar na afirmação de que a gente quer formar consciência. Porque isso não é novo e, né, é um traço característico da psicologia. Por isso que eu vou ao Leon Tchern, quando ele fala, então, o seguinte, quando ele propõe: a consciência sobre si, como qualquer outro conhecimento, compreende a delimitação de características externas e internas, resultantes de comparações, análises, generalizações, sintetizadas num sistema de conceitos e significados. Trata-se da autorrepresentação que vai construindo-se desde as etapas iniciais do desenvolvimento da consciência. Então, se a concepção de conceito lógico-formal tem como dado central o dado identitário, a caracterização daquilo que a coisa seja representada verbalmente, entendamos o quanto a psicologia tradicional versa sobre, né, uma subjetividade também tomada meramente na sua face sensível, sensorial, representada, por isso que Leon Tchern fala aqui, uma autorrepresentação construída na base da aparência. Porque aparentemente cada um de nós se desenvolve, né, desde o momentozinho que nasce até a hora que morre. Porém, diferentemente da consciência sobre si, essa que foi objeto da psicologia tradicional, nós precisamos ainda avançar em relação aos conhecimentos sobre a autoconsciência, que implica, para além do conhecimento sobre si, é claro, o estabelecimento dos nexos existentes entre o que se é e o sistema de relações sociais nas quais se insere o indivíduo. Pressupõe, portanto, o confronto
entre o conhecimento sobre si com as condições do mundo circundante. Por isso, tendo então como nossa tarefa corroborar a formação e o desenvolvimento da autoconsciência, para que nós, humanos, possamos nos reconhecer, né, nos outros, na mesma medida em que os reconhecemos em nós próprios. Chamado central, luta básica contra o isolamento. Não obstante, muitas vezes tenhamos vontade, sim, não só de entrar em casa e trancar a porta, mas fazer um buraco com a cabeça dentro. Né? Não tem problema nenhum, penso eu, sentirmos isso em alguns momentos, desde que a gente tenha certeza que vai botar a cabecinha para fora daqui a alguns minutos, porque não vai suportar esse enclausuramento. Né? Então, vou fechar, viu, Maria? Então, né? Como disse a vocês, que vim aqui, não sei se consegui, mas eu vim aqui imbuída, né, de que essa nossa finalização seja um salve à luta, seja expressão da certeza de que nós não somos impotentes e que quanto maiores as expressões da alienação, quanto maior o acirramento que se anuncia por aí, não vamos perder de vista que nós trabalhamos com o método histórico, dialético. O acirramento dessas condições vai acirrar também contradições. E, historicamente, sempre foram as contradições levadas ao extremo que criaram as melhores condições revolucionárias. Então, lidemos com este momento pelas duas faces do trabalho, né, que eu tomei aqui como referência central. Para fechar, Leon Tchek se vai conformando uma personalidade diferente, com um destino diferente, quando o motivo fim determinante se eleva até o genuinamente humano, e não vai isolando o homem, mas sim fundindo sua vida com a vida das pessoas, com seu bem. De acordo com as circunstâncias que tocam por sorte o homem, esses motivos vitais podem adquirir diversos conteúdos e diversa significação objetiva. Todavia, só e apenas eles são capazes de criar a justificação psicológica interior da existência do homem, que constitui, afinal, o sentido e a felicidade da vida. Que nosso motivo fim seja a luta revolucionária. Obrigada. Bom, acho que nós tivemos aqui, né, um movimento, né, de discutir o nosso desamparo, né, e acho que a Lígia traz muito bem uma finalização, falando da luta revolucionária, né, da coletividade que esse evento proporcionou, que a gente fizesse tantas reflexões, e com certeza, né, deu subsídios para a gente pensar, voltar para as nossas pesquisas, voltar para as nossas ações, né, para a nossa atuação, com outros olhares, com novos pensamentos, né, com outras possibilidades de trabalhar no dia a dia. Nós vamos encerrar isso, meninas? Nós vamos encerrar porque ainda vai ter o encerramento geral do evento. Agradecemos de novo a Lígia por estar aqui com a gente, agradecemos todos vocês e daí vamos dar continuidade. Várias vezes falaram, retomaram. Eu gostaria de fazer um retorno sobre o que foi falado. Podemos abrir então? Sim. Sim, então pode vir aqui. Como nós estamos encerrando, você faz uma pergunta bem rapidinho, por favor? Eu vou tentar ser breve.
Eu tô bem nervosa, claro, né? Algumas considerações eu fui escrevendo aqui, né? E sobre a lógica formal, né? Eu sou estudante de psicologia, o que eu mais preciso nesse momento é aprender o método. Vocês são professoras de muitos anos, sabem infinitamente mais do que eu, mas quem tá na chuva é para se molhar. Às vezes a lógica formal está na cabeça de quem escuta a afirmação e não de quem a fez. A gente sabe isso no movimento que a gente participa, quando a gente faz determinadas afirmações, o senso comum entende, logo, tal coisa não é. Se isso é, tal coisa não é. Então, eu ouvi aqui ao longo dos dias pessoas falando como se eu não visse contradição no espaço da educação da universidade, o que não faz sentido nenhum com a fala que eu trouxe, porque eu falei que eu faço luta dentro do movimento estudantil, que existe luta de classes dentro da universidade. E se eu estou falando que tem luta, que eu faço luta, não quer dizer que eu não vejo contradição, pelo contrário. Inclusive que eu vejo espaço de atuação ali, né? Então, às vezes, isso que eu estou trazendo, será que eu que estou sendo lógica formal? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser os dois. Outra coisa, como se eu não valorizasse a importância do estudo e do ensino. Gente, a gente está aqui estudando. O que eu trouxe é que os espaços de formação informal têm outro caráter, a caráter autônomo e independente de classe. E nunca jamais que a gente não tem que estudar, inclusive dentro da universidade, dentro das escolas, a teoria revolucionária. É bem diferente isso, né? Então, o que eu estou trazendo é o seguinte, quais aspectos da contradição a gente vai tensionar para tentar dar um salto de qualidade no sentido de atingir o nosso objetivo. O nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo que eu entendo, que eu aprendi, é ajudar os trabalhadores, os estudantes, a se constituírem enquanto classe trabalhadora. Contradição existe em tudo. Existe contradição no parlamento. E por que existe uma grande discussão dentro da esquerda se a gente vai ou não vai disputar o parlamento? É porque a esquerda não vê contradição lá dentro? É claro que vê. A questão é, incidir nessa contradição estando lá vai nos ajudar a constituir a gente enquanto trabalhador, a se enxergar enquanto trabalhador e a superar o capital? Sim ou não? Né? Então eu acho que é um pouco por aí, eu não vou me estender porque eu sei que vocês querem finalizar, mas eu gostaria de dar uma resposta porque a polêmica que eu trouxe na outra mesa foi retomada várias vezes e eu não me inscrevi mais para falar sobre isso. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas eu não vou tomar o tempo de vocês. Obrigada. Nós vamos então, né, a professora Alicia vai responder, né, nossa colega, e daí nós vamos encerrar mesmo, né, por conta que a gente tem algumas pessoas que vão embora, algumas pessoas que estiveram aqui com a gente hoje, tem horário para vir à tarde, então a gente precisa, né, garantir que elas possam ainda almoçar e depois ir embora, tá? Serei muito breve, né, cadê a Gabriela? Querida, quando eu trouxe, né, a sua questão aqui hoje, até dizendo, né, tive muita vontade de conversar com a Gabriela, o que me pegou fundamentalmente na sua fala foi a questão de que, e é isso foi sua frase, não dá para humanizar nem o manicômio, nem o presídio, concorda? E aí, então, eu tive muita vontade de conversar com você para dizer sobre o trabalho que eu realizei 2 anos no presídio, as lutas que nós travamos ali dentro, e muitos anos depois, CRP assume o que a gente advogou e criou movimento no campo da psicologia, contra o psicólogo fazer perícia. Se nós não tivéssemos ido para lá, travado uma luta, talvez os nossos psicólogos continuassem peritos de um absurdo, como se existisse a régua da criminalidade. Então, é só nessa direção. Você citou o presídio, eu falei, tá, e era isso, ok? Obrigada, gente.